todos muito bem-vindos. Estamos estudando o Midrash, estamos no finalzinho do Midrash, ok? Na página 156, o Rashi nos explica. Fala assim: nossa matriarca Raquel preveu o acontecimento com Beniz, com os benjamitas, na época do seu fetim. Quando a nossa patriarca Raquel deu à luz ao segundo filho, Benjamim, ela chamou de Ben-Yoni, o filho da minha tristeza. Jacó mudou o seu nome para Benjamim, que significa o filho da direita. A mão direita de uma pessoa é forte, hábil, e era como se Jacó estivesse dizendo: esse filho não terá dor, ele trará força e sucesso. Por que Raquel deu um nome tão triste ao seu filho recém-nascido? A resposta é simples, que Raquel sabia que morreria depois de dar luz ao seu bebê. Mas havia uma razão mais profunda. Todas as matriarcas eram neviote, era profetisa. Elas previam o futuro. Raquel viu com seu Ruacadosh, com seu espírito de profecia, que com coisa triste aconteceria aos descendentes de Benjamim. Depois da história da concubina em Cuiva, a tribo quase desapareceu. Quando ela previu esse evento, ela ficou tão triste que chamou seu bebê de recém-nascido de Benion, o filho da minha tristeza. Foi apenas por causa do plano que todas as tribos sobreviveu e que a tribo de Benjamim não foi realmente extinta. O nosso sábio explica: todos vocês sabem que no 9º dia do mês de Av é um dia triste e é chamado de jejum de Shabeia. Mas você sabe também que o 15º dia de Av é um dia feliz. Aqui estão algumas razões para isso. Primeiro, os espiões enviados por Moshe retornaram com uma notícia sobre Eretz Israel. Beni Israel acreditaram neles. Axé jurou: estão gerando. Esta geração não entrará em Eretz Israel. Ela andará pelo deserto 40 anos, até que todos os seus membros tenham morrido. Todos os anos de Vá, o aniversário do dia em que os espiões retornaram, muitos judeus morreriam, tornando-se um dia triste no deserto. Mas durante o 40º ano, ninguém morreu. Os judeus temiam que tivesse cometido um erro com a data. Talvez tenha sido realmente o início do mês. Eles esperavam até o dia 15 de Av, no meio do mês, quando virava a lua. Sabia que Axé havia cancelado o seu decreto. Não haveria mais morte por causa dos pecados dos espiões. O 15º dia de Av, então, se tornou um dia de felicidade e alegria. Segundo, como lemos antes, 600 sobreviventes da tribo de Benjamim tiveram que usar maneiras especiais para se casar, porque o Sanedrim havia decretado que nenhum homem de qualquer tribo deixaria sua filha se casar com um homem da tribo de Benjamim. O Sanedrim ainda tinha um problema. De acordo com o decreto, a tribo de Benjamim nunca seria capaz de se casar com moça que não fosse da própria tribo. No dia 15 de Av, o Sanedrim discutiu o assunto sobre o juiz e decidiram o decreto que proíbe nossos homens de dar a sua vida
a um homem da tribo de Benjamim. Como lemos antes, 600 homens da tribo de Benjamim tiveram que usar maneiras especiais para se casar, porque o Sanedrim havia decretado que nenhum homem da tribo deixaria a sua filha se casar com homens de Benjamim. O Sanedrim ainda tinha um problema de acordo com o decreto que havia sobre a tribo de Benjamim, que nunca seria capaz de se casar com moças que não fossem da própria tribo. No dia seguinte, o dia 15 de Abe, o Sanedrim discutiu esse assunto e os juízes decidiram que o decreto que proíbe nossos homens dar sua filha ao homem da tribo de Benjamim. Se aplica apenas à nossa geração. Nós juramos, nenhum de nós dará a sua filha à tribo de Benjamim. Portanto, no futuro, os pais judeus de todas as tribos poderá dar sua filha em casamento a um homem da tribo de Benjamim. Porque você pode imaginar a felicidade do povo ao ouvir isso. Agora eles eram mais uma vez uma nação totalmente unida. A partir de então, o 15º dia de Abe se tornou um pequeno Yotov para o próximo ano. Naquele dia, uma refeição festiva foi feita. Também se tornou costume organizar o casamento nesse dia. As razões dos pecados do livro, do Sofetim. No final do livro Sofetim é triste. Ele nos fala sobre a imagem de mirra criada pela tribo de Dan. Em seguida fala sobre a concubina e as batalhas. Em seguida, como resultado total de 70.000 judeus foram mortos durante essa guerra. 40.000 de Beni Israel e 30.000 da tribo de Benjamim. O pastor que continua repetindo, tudo isso aconteceu porque não havia um rei em Israel naquele tempo. Como explicamos anteriormente, esse evento ocorreu após a morte de Yeshua e antes da monarquia antes da primeira nomeação do primeiro juiz. Quem estava no comando da nação era o Sanedrim, e mais alta corte do tribunal judaico, a corte judaica. Hashem acusou o juiz do Sanedrim de negligência aos seus deveres. Se ele tivesse viajado por Israel, ensinando a Torá, todos os bens de Israel teria sido sagrado. As tristes histórias da imagem de Mirra e da Piriesh, da concubina em Cuiva, nunca teria acontecido. Hashem também estava com raiva de Beni Israel, porque esperava mais deles, mas se consideraram que, estando falando de um período de 300 a... É um período que nós estamos falando de 350 anos. Percebemos que Beni Israel realmente não pecou muito. O que influenciou Beni Israel a pecar na época do Sofetim? Beni Israel, às vezes, imitava o estilo de vida dos Quenim, e que viviam com eles. Esses Quenim serviam a ídolo, e, portanto, Beni Israel também se curvava a ídolo. Os Quenim sacrificavam os seus filhos aos seus deuses, e por isso que alguns judeus começaram a imitar esse terrível costume. Os Quenim roubavam uns aos outros e torturavam estranhos. Assim, alguns judeus que tinham caráter fraco fizeram o mesmo. Hashem, devido à Torá, não permitiu que nenhuma das 7 nações pertencesse à terra, menos que uma cumpre
as 7 mitzvot de Noa servirá a vocês. O livro do Sofetim nos mostra o tão ruim foi a influência de dos cananeus, nas outras nações que viviam em Eretz Israel. Em seus corações, o Beni Israel realmente queria servir a Hashem, mas às vezes o Eretz Sirará deles nos afastava dele. Muitas vezes isso acontece quando eles tentam imitar os judeus. Hoje também devemos ter muito cuidado para não imitar maneiras não judaicas e seguir o modo de vida da Torá com muitas firmeza. O Midrash nos conta. A nação judaica diz: Hashem, embora possamos parecer feio por fora, somos bonitos por dentro. A nação do mundo e o Etzarará nos fazem pecar. Então nós tornamos feios. Mas por favor, Hashem, olhe em nossos corações e o Senhor verá que realmente queremos servi-lo com as nossas Mishanot, com a nossa alma. São santas, as nossas almas são santas, podemos facilmente fazer de chuvar. Os Beni Israel são comparados a um príncipe que brinca com lama e ele fica imundo, mas se ele se esfregar da lama com água e sabão, ele estará novamente limpo e bonito. Existem alguns judeus que não são feitos, que são feios durante as suas semanas, quando os seus pensamentos e ações afastem do caminho de Hashem. Mas no Shabat, pelo menos são limpos, e nesse dia eles se aproximam de Hashem, rezam, estudam. Os judeus são feios durante o ano todo, mas lindo em Yom Kippur. Pelo menos então eles agem como os judeus devem agir. Na época de Mashiach, todos os Beni Israel será limpo. Hashem removerá o Etzarará de seus corações e eles não mais pecarão. E assim nós terminamos o livro do Midrash. Bom, os nomes dos sofetes, o nome dos juízes, demos em ordem: Otiniel, Ehud, Zaga, Débora, Goedon, Olá, Yair, Jefta, Evatson, Elon, Abidom e Xanxão, ou Sansão. Alguns contam 13, uma explicação aqui. Alguns contam 13 juízes. Eles incluem o marido de Débora, Baraque, que liderou a guerra contra o exército da Síria, de sírios. No próximo sofete, Samuel, lemos sobre mais 2 juízes, Edi, que também era um Cohen Gadol, e o último sofete, Samuel, que também era um Navi. No entanto, um dos últimos sofetim nunca liderado Beni Israel em uma guerra. Entre Gideon e Tola, Beni Israel foram governados por Avimelech. Ele não era um sofete, mas um rei ilegal, autoproclamado. Fora Avimelech, todos os juízes eram líderes justos e tementes a Deus. Todos eles ajudaram o Beni Israel a fazer de chuva. O nosso sábio ensina o mérito de ter bom sofetim. Juízes é tão grande que somente por mérito de Beni Israel mereceram ficar em Eretz Israel e não cair nas mãos dos seus inimigos. Bom, pessoal, chegamos ao final do livro. Nós temos aqui algumas questões para
para nós fazer. Mas enfim, chegamos ao final do livro. Foi um prazer ter vocês aqui. Agora acabamos de ler o livro. Baruch Hashem. Baruch Adonai. Bom, foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês todos. Que Deus abençoe vocês. A gente não sabemos ainda quando que a gente vai fazer ainda o estudo de Gênesis, mas nós vamos pensar fazer o mais rápido possível para que você venha aprender tudo o que está ali em Gênesis, na criação e antes da criação. Bom, mas enfim, isso será lá para frente. Tudo de bom, muito obrigado a todos vocês. Shalom Brahá e até a próxima.